Bom, eu vou fazer exercícios que servem de revisão de tudo que a gente estudou e para vocês recordarem. Olha que bonitinho esse enunciado. Te dou 2 pontos, P e Q, um plano, e eu quero uma equação da reta, como eu não formulei que forma de equação, aquela que você encontrar. Mas uma equação da reta que passa por 2 pontos descritos, P estrela e Q estrela. Quem é P estrela? Projeção do P no plano. Quem é Q estrela? Simétrico do Q em relação ao plano. Então, vamos ter que interpretar. O que quer dizer isso? Projeção, simétrico, calcular. E depois que eu tiver os 2 pontos, tendo 2 pontos, você tem várias maneiras de obter uma equação de reta e fica a seu critério. Esses pontos não pertencem ao plano. Uma verificação rápida. 2, 1, 1, isso aqui dá 4 menos 3 não dá 0. 0, 3, 2, dá 3 mais 2 menos 3, dá 2, também não dá 0. Então vamos começar achando P'. O que é projeção de um ponto no plano? A projeção do ponto P no plano π vai ser o ponto P estrela, que é o ponto que eu obtenho projetando o P de forma perpendicular. Esse P estrela, eu posso falar outras coisas dele. Ele é o ponto do plano π que está mais perto de P. Ele é o ponto do plano π que realiza a distância entre P e π. Ele é o resultado de uma projeção ortogonal do P sobre o π. Se eu escrever uma reta que passa pelo P com uma direção perpendicular ao plano, ele é o ponto de intersecção dessa reta com o plano. Eu posso falar um monte de coisas sobre o P que o caracterizam. E eu posso então tentar obtê-lo por qualquer uma dessas abordagens. Está claro isso? Qual que é essa ideia? Então, em algum lugar do espaço está esse plano π. Em algum lugar do espaço está esse ponto P. O que eu quero é fazer a projeção ortogonal sobre o plano π. Como eu disse, tem várias maneiras de abordar isso. A que eu acho mais simples, se eu tenho a equação geral do plano, é escrever a reta que passa pelo P, que é perpendicular ao plano, e pegar um ponto genérico dessa reta e colocar a condição dele estar no plano. Aí sai direto quem é esse ponto. Então, eu sei que esse vetor n de coordenadas 1, 1, 1 é perpendicular a π. Onde mesmo que eu obtive essas coordenadas 1, 1, 1? Equação geral do plano. Aqui, ó, 1, 1, 1. Então, esse vetor é um vetor perpendicular ao plano. Agora eu escrevo a equação da reta, que é uma reta perpendicular ao plano, passando pelo ponto P. Então eu escrevo a reta T, que é de equação P mais lambda SN. P é dado, N eu calculei, lambda é variável. Isso aqui é igual a dizer P2, 1, 1, mais lambda 1, 1, 1. Ou seja, um ponto genérico desta reta T, ele é 2 mais lambda, 1 mais lambda, 1 mais lambda, com lambda variável. E quem é essa reta? Essa reta é essa reta perpendicular ao plano π. Alguma dúvida? Pegue um ponto genérico da T e coloque a condição dele pertencer a π. Então eu quero que um x genérico de T pertença a π. Ou seja, tem que satisfazer a equação de π.
x, 2 mais lambda, mais y, 1 mais lambda, mais z, 1 mais lambda, menos 3 tem que ser 0. Entenderam de onde eu tirei essa equação? Lambda, 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 3 lambda, 2, 1, 1, 4, menos 3, 1, menos 1. Lambda igual a menos 1/3. E agora eu ponho lambda igual a menos 1/3 nessa equação. E obtenho o ponto P estrela. 2 menos 1/3, 5/3. 1 mais menos 1/3, 2/3. De novo, 1 menos 1/3, 2/3. Como é que é? Porque a equação geral do plano já está aqui com igual a 0. Se alguém quiser conferir, eu não preciso fazer isso, alguém que seja muito distraído e erra muito em contas, como eu, pode querer conferir fazendo o seguinte teste. Calculo distância de P a P estrela e calculo distância de P a π. Tem que dar igual. Se não der igual, é porque eu errei nas minhas continhas. Como é que eu calculo a distância de P a P estrela? Raiz quadrada, soma as coordenadas, faz as diferenças das coordenadas ao quadrado. 2 menos 5/3 é 1/3. Então eu vou ter raiz quadrada de 1/3 ao quadrado. Depois 1 menos 2/3 mais 1/3 ao quadrado, mais 1/3 ao quadrado. Essa é a distância de P a P estrela. Subtraio as coordenadas, elevo ao quadrado e somo para dentro da raiz. Isso aqui fica 1/3, que está ao quadrado, põe em evidência, raiz de 3. E a outra maneira é fazer a distância de P a π pela fórmula que nós temos. Pega a equação geral do plano e põe as coordenadas de P. 2 mais 1 mais 1, menos 3. Fica 4 menos 3, que é 1. Raiz quadrada da soma das coordenadas dos coeficientes do plano. 1, 1, 1, que dá raiz de 3, que é a raiz de 3 sobre 3. Olha só, deu certo. Não errei na conta. Agora, vou achar o Q. O Q é simétrico. Vou achar o Q estrela, que é o simétrico do Q em relação ao plano. O que eu entendo por simétrico, hein? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Aqui eu tenho o Q. Agora eu quero achar o simétrico dele. Sabe o que é o simétrico? Eu faço essa mesma brincadeira de projetar perpendicularmente a partir do Q, direção perpendicular. Vai ter um ponto aqui no plano, mas não é esse o Q estrela que eu estou procurando. O Q estrela que eu estou procurando, ele está aqui. De modo que esse ponto Q' aqui no plano, eu repito esse processo que eu acabei de fazer para achar o P estrela. Eu vou achar um Q'. Não estou chamando de Q estrela porque não é aquele que eu estou procurando. O Q estrela é tal que esse Q' é o ponto médio. Simétrico quer dizer que de Q a Q' é a mesma distância que de Q' a Q estrela, e tudo isso medido na perpendicular. Isso que é simétrico. Está claro? Alguém tinha alguma dúvida nisso? Como se fosse um espelho. É a imagem especular. Como é que eu acho esse cara? Faço a mesma coisa que eu acabei de fazer para achar o Q', aquele ponto no plano π, que é a projeção do Q no plano π. Achei o Q'. Daí que eu tiver o Q', eu pego esse vetor aqui, que vai de Q a Q', somo no Q' e vejo onde é que vai parar, é o Q estrela. Entenderam a ideia? Então, repetindo essa primeira parte, vou agora fazer uma reta S, que é a reta que passa pelo Q e é perpendicular. Então, Q
mais lambda n. O Q é 032 mais lambda 111. É o mesmo procedimento. Um ponto genérico dessa reta S é lambda, 3 mais lambda, 2 mais lambda. Agora eu imponho que esse ponto genérico de S pertence a π. Então eu vou ter lambda mais 3 mais lambda, mais 2 mais lambda, menos 3 igual a 0. Peguei as coordenadas do ponto genérico da reta S, que é essa reta agora pelo Q. Impus a condição dele estar no plano π. 3 lambda igual a menos 2, lambda igual a menos 2/3. E o ponto Q' no plano π é quando lambda é menos 2/3, menos 2/3, 3 com menos 2/3 dá 7/3, e 2 com menos 2/3, menos 2/3, 3 mais lambda dá 3 mais isso, 9 menos 2, tá? E 2 mais lambda é 2 com menos 2/3, dá 6, 4/3. Outro teste para se fazer no meio do caminho, para ver se eu não estou errando, que eu poderia ter feito aqui no P-estrela, verificar que o P-estrela de fato está no plano. Que de fato essas coordenadas satisfazem isso. Se você somar 5/3, 2/3, 2/3, isso aqui vai dar 9/3, que é 3, menos 3 dá 0. E aquele ali, se eu somar tudo, dá 11, com menos 2, 9/3, também satisfaz a equação do plano. E quem é o ponto Q'? Agora que eu tenho esse Q'. O Q', eu posso escrever assim, é Q' mais o vetor Q'. Q' ponto, Q' vetor. Também poderia ter feito que o Q' é igual a Q mais 2 vezes Q'. Vê se vocês concordam com essas duas coisas. Então, aí é questão de gosto. Q' menos 2/3, 7/3, 4/3, mais Q'. Aí eu tenho que fazer a subtração. As coordenadas do Q' menos as coordenadas do Q. Então, menos 2/3 menos 0, menos 2/3. 7/3 menos 1, não, menos 3. 7/3 menos 3, menos 2/3. E 4/3 menos 2, menos 2/3. Esse ponto, esse vetor, o que eu sei é que ele é perpendicular ao plano. Se você multiplicar pelo normal, 1, dá menos 2/3, menos 2/3, menos 2/3. Não, eu errei em alguma conta aqui. Qual que foi? Esse Q' não está dando normal ao plano. Ah, não. Ele é paralelo ao plano, desculpe. Não, ele é normal ao plano. Q' tem que ser normal ao plano. E esse é o vetor Q', que é múltiplo desse aqui, que é o normal ao plano. Então, ele é normal ao plano. Ele é paralelo ao vetor normal ao plano, então ele também é normal. Tá. Alguém ia fazer uma pergunta? Não? Tá. Então, Q' é igual
menos 4 terços, 5 terços, 2 terços. Esse é o simétrico. Aquele ponto Q' tem que ser o ponto médio. Se você somar, se você subtrair, ou somar as coordenadas de Q e Q estrela, dividir por 2, tem que dar o Q', que é o ponto médio. Então, soma e divide por 2, que dá as coordenadas do Q'. E como é que eu escrevo a reta que passa por P estrela e Q estrela? Como é que vocês fariam? Tendo 2 pontos, qual que é o caminho mais simples que vocês acham para escrever a equação de uma reta? Qual a equação que vem mais rapidamente à mente? Equação vetorial, né? Equação vetorial acho que é mais simples de todas nesse momento. E para escrever a equação vetorial, então a reta procurada é uma reta M, que é x igual o ponto que você quiser desses 3, Q' ou Q estrela. Os 3 estão alinhados. Então você pode usar aquele que você quiser. Q mais lambda vezes um vetor diretor dessa reta. Não, desculpe. Não é Q. A reta procurada é por P estrela e Q estrela. A reta que eu pedi é por P estrela e Q estrela. Então, tem que passar por um deles. Não é Q' que eu posso usar. Eu quero uma reta que passa por esses 2 pontos, P estrela e Q estrela. Então, é por um deles que eu tenho que passar. Ou P ou P estrela. Ou Q estrela. Ou P estrela ou Q estrela. P estrela. Mais lambda, que vetor que eu vou colocar aqui? O vetor P estrela, Q estrela. Então é o ponto P estrela, que a gente já achou ali, é o 5 terços, 2 terços, 2 terços, este é o ponto P estrela, mais lambda, vezes o vetor que vai de P estrela a Q estrela. Como é que eu obtenho o vetor que vai de um ponto ao outro? Subtrai as coordenadas do segundo menos as coordenadas do primeiro. Então, menos 4 terços, menos 5 terços, menos 9 terços, menos 3. 5 terços, menos 2 terços, 3 terços, 1. E 2 terços, menos 2 terços, 0. Então, aqui está a equação vetorial da minha reta procurada. E aí é fácil escrever agora paramétrica, simétrica e o que quiser. Vou fazer um exercício agora que é super importante, envolve umas ideias muito ricas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma reta e um ponto fora da reta. E eu vou perguntar 2 coisas. Então, tem uma reta e um ponto fora. Eu quero achar a equação do plano que passa pelo ponto e é perpendicular à primeira reta. E eu quero achar também a equação da reta que passa pelo ponto e é perpendicular à outra reta. Cada um desses objetos está determinado. E a gente vai ver ao longo da solução onde é que estão os graus de liberdade e como que eu vou usando as coisas que eu sei para retirar os graus de liberdade e até chegar na resposta que está bem caracterizada. Então é um exercício com 2 partes. Eu vou te dar uma reta R. E um ponto P que não pertence à reta R. É fácil verificar, só substituir e ver que as coisas não dão iguais. Essas coordenadas 1, 1, 1 não satisfazem aquela igualdade.
Então, parte A. Eu quero a equação do plano π tal que π perpendicular a R, P pertence a π. E pergunta B. Equação da reta S tal que R perpendicular a S, P pertence a S. Reta R, ponto P. Gostaria do plano que é perpendicular a R e que passa pelo P. Esse é fácil. Esse é bem direto. Por quê? Se eu quero o plano perpendicular à reta R, é automático que o vetor da reta R, que eu não sei onde é, a reta R eu não tenho a equação vetorial, estou com a equação simétrica, as equações simétricas, mas não tem importância. A gente navega entre as equações de uma reta de qualquer uma para qualquer uma. Pensa na equação vetorial dessa reta. Tem o ponto A em algum lugar, não me interessa, não sei onde, e tem um vetor diretor. E a gente escreve A mais lambda U da equação da reta. Se esse plano que eu estou procurando é perpendicular à reta que foi dada, é porque esse U é perpendicular ao plano. E se eu achar o U, eu achei as coordenadas iniciais do plano. Lembra que o plano começa com AX mais BY mais CZ? Se eu achar o vetor perpendicular ao plano, eu achei o ABC. Então, meu plano está quase inteiro feito. Então, primeiro passo, sair da equação simétrica, das equações simétricas, para a equação vetorial. E eu faço isso passando pelas paramétricas. Igualo cada uma daquelas coisas a lambda, e eu escrevo que x é igual a 3 mais 2 lambda, que y é igual a menos 1 mais 3 lambda, e que z é igual a menos 4 mais lambda. Importantíssimo que todo mundo tenha entendido como é que eu passei das equações simétricas para a equação paramétrica. Pensa no contrário, como é que a gente chega nas equações simétricas? Eu escrevo a vetorial, que é o ponto mais lambda, como a gente fez no exercício anterior. Eu escrevo a vetorial, daí eu separo cada uma das coordenadas, x, y, z, isolo o lambda nas três e igualo o que aparecer. É assim que a gente chega nas equações simétricas. Como é que eu chego na vetorial? Desfaz. Essas coisas vieram de eu isolar o lambda e dizer que era o mesmo lambda nas três coordenadas e, portanto, eram iguais. Então, eu igualei tudo isso a lambda e isolei x, y e z. Quando foi o caso, passei multiplicando 2 ou 3 para multiplicar o lambda. Aqui não tinha o que multiplicar, porque o denominador era 1. E o coeficiente que está aqui, passei subtraindo. Aqui ficou mais 3, menos 1, menos 4. Mais 3, menos 1, menos 4. E agora, quando eu olho para a equação, para as equações paramétricas, aqui eu vejo o ponto A, com as coordenadas 3, menos 1, 4, menos 4. E na frente do lambda, com as coordenadas 2, 3, 1, o que é que eu estou enxergando aqui? O vetor U. E isso eu posso interpretar que é a equação A mais lambda U. Veja se está claro para vocês como que eu saí da equação, das equações paramétricas e cheguei na vetorial. Agora eu já identifiquei um ponto e um vetor da reta R. Se eu precisar, eu tenho o ponto A, que é o ponto
3, menos 1, menos 4, que pertence à reta, e o vetor diretor é 2, 3, 1. Como esse U ele tem que ser perpendicular a π, porque o plano que eu procuro é perpendicular à reta, pelo enunciado da questão, então o plano π, que genericamente tem uma equação geral ax mais by mais cz mais d igual a 0, eu pego as coordenadas do U, 2x mais 3y mais z mais d igual a 0. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Peguei as coordenadas do vetor perpendicular e joguei no lugar dos coeficientes ABC. D eu ainda não sei quem é. Para cada D, eu vou ter um plano diferente. Todos paralelos entre si. Quando aquele D varia, se eu olhar para isso como assim, perguntar o que acontece quando eu faço este D variar em R? Eu tenho a família de planos paralelos. Isso aqui descreve, quando D varia, uma família de planos paralelos. Feixe de planos paralelos no espaço. Normal? Tem um deles que é o que eu procuro, que é o que passa por P. Esse plano é uma família de planos paralelos. Imagina que você faz esse plano se mover no espaço. Tem um que bate exatamente no P e só um. Não, uma família, um feixe de planos paralelos vai varrer o espaço inteiro. E como eles são paralelos, quando eu mudo mesmo, eles ficam disjuntos. E vou varrendo o espaço inteiro, tem um, e só um, que bate no ponto P que está em algum lugar. Como é que eu acho esse 1? Eu preciso achar o D. É achar o D que vai identificar, que vai dar a cara única do plano que eu procuro, é o D. E como é que eu acho o D? A condição não é que ele passa pelo ponto P, pega as coordenadas do P, põe na equação e acha o D. D igual a menos 6, e o plano π é 2x mais 3y mais z menos 6 igual a 0. Alguma dúvida? Agora vou fazer uma pergunta que é um pouco mais sutil. Parte B. Mesmo plano não. Mesma reta, mesmo ponto. Reta R, ponto P. Essa mesma reta e esse mesmo ponto. Agora eu quero uma reta que passa por esse ponto e é perpendicular à reta R. Perpendicular à reta R quer dizer que encontra a reta R, não ortogonal. Não é reversa, é concorrente. Elas têm que ter um ponto em comum. Tá? Agora não é tão óbvio achar essa reta. Eu tenho infinitos candidatos que são perpendiculares ao U. A gente poderia tentar começar assim, vou procurar o vetor que interessa. Observem, o que eu vou falar agora é um fato que está certo, mas que não vai resolver diretamente o meu problema. Eu estou procurando um vetor, eu quero uma reta que passe pelo P e que vai ser perpendicular à reta R. Então, eu estou procurando, sim, um vetor para ser o vetor diretor dessa minha reta S, reta S que eu estou procurando. Sim, é verdade que o vetor diretor dela, vamos chamar de V, é perpendicular a U. É verdade. Mas você está percebendo o grau de liberdade que tem? Quantos candidatos a U eu tenho? Está cheio de vetor perpendicular a U. Está cheio de candidatos a V.
justamente é uma coisa com grau de liberdade 2. Porque a gente não acabou de ver que quem é perpendicular ao U é um plano. Então, a priori, qualquer um do plano paralelo ao π é ortogonal ao U. Mas nem todos servem. Se eu sair do P com um vetor V perpendicular ao U, não quer dizer que eu vou bater na reta S. Eu posso estar indo para uma outra direção. Isso é importantíssimo que fique bem claro, turma. Imagina que a reta R original está dada por esse giz laranja. Eu tenho meu ponto P aqui fora. Pensa no plano perpendicular ao laranja. Como eu estou com o giz laranja na vertical, meu plano perpendicular está na horizontal aqui. Está aqui o ponto P. Olha quantos vetores são perpendiculares ao vetor U original. Todos esses daqui, sim, são perpendiculares. Eu estou varrendo o plano horizontal. Enquanto eu estiver varrendo o plano horizontal, esses vetores são perpendiculares a esse. Mas a reta que passa pelo P e vai nessa direção, não encontra essa reta. Ela é reversa. Ela é ortogonal, não é perpendicular. Vê se isso está bem claro. A dificuldade desse exercício é que eu tenho que fazer uma coisa muito sutil. É entre esses todos, achar aquele um que bate aqui. Vê se isso fez sentido. Sim, turma? Não é difícil, não estou dizendo que é difícil, mas é sutil. Então, eu não tenho isso dado de cara. Sabe como é que eu acho esse cara? Eu faço o seguinte. Eu vou achar, então, eu não vou sair procurando o vetor perpendicular ao U. Eu vou sair procurando ponto. Eu quero achar esse ponto Q, que é o pé da perpendicular. Olha como eu já estou indo direto no meu objetivo, né, no meu alvo. Eu não estou procurando um vetor qualquer perpendicular a U. Eu já estou procurando o ponto Q, que é o pé da perpendicular, que sim, PQ vai ser perpendicular a U, mas é um já bem com o meu alvo determinado para que passe aqui. Então, quem eu vou procurar é o pé da perpendicular, que é aquilo que em linguagem de geometria, pé da perpendicular. Como é que eu vou achar ele? De uma maneira simples. Ele é um ponto, eu vou pegar um ponto genérico de R e fazer um ponto genérico de R menos o P. Ao invés de sair buscando, olha que sutil, como isso é bonito. Ao invés de sair buscando perpendicularismo, eu vou sair buscando concorrência. Eu vou sair buscando pontos que garantam que a minha reta corta R. E vou varrer a reta R. E aí eu vou selecionar aquele um que é perpendicular. Que elegante o raciocínio. Então, eu pego um ponto genérico da reta S. Como é que é um ponto genérico da reta S? A gente já tem aqui, não é? A reta S é 3 menos 1 menos 4, mais lambda 2, 3, 1. Essa é a reta R. É a mesma, né? Que a gente trabalhou antes. Ou seja, o ponto genérico é 3 mais 2 lambda, menos 1 mais 3 lambda, menos 4 mais lambda. Esse é um x genérico da reta R. Agora eu vou construir um vetor genérico a partir desse x genérico, mas usando o P como referência. Eu vou construir o vetor genérico Px. Esse é um vetor que eu apoiei lá no P e estou deixando a extremidade varrer R de maneira genérica. Então isso vai ser, como é que a gente obtém vetor? Diferença das coordenadas dos pontos. 3 mais 2 lambda menos o P, que é 1, 2 mais 2 lambda. Menos 1 mais 3 lambda, menos 1. Menos 2 mais 3 lambda. Porque aqui era um menos 1 de lá. Menos 4 mais lambda, menos 1. Menos 5 mais lambda.
Todo mundo entendeu que este é um vetor genérico apoiado em P e apoiado na reta R, com o x variando em R? Agora eu quero 1, percebeu que tem grau de indeterminação 1? É melhor começar assim do que procurar o vetor normal, porque o vetor normal ele tem grau de indeterminação 2, porque tem um plano normal a reta R. O vetor normal, eu tenho o U dado, o normal varre as direções bidimensionais, é muita indeterminação. Então aqui eu tenho uma indeterminação só. Agora eu vou impor a condição que Px seja perpendicular a U. Que é equivalente, produto escalar, 0. Px está aqui, depende de lambda. U não, U a gente já sabe quem é, 2, 3, 1. Então esse produto escalar é 2, vamos começar pelo 2 mais 2 lambda, primeira coordenada do Px, vezes 2, que é a primeira coordenada do U. Menos 2 mais 3 lambda, segunda coordenada do Px, segunda coordenada do U, 3. Mais menos 5 mais lambda, primeira coordenada, terceira coordenada do Px, terceira coordenada do U, 1. Isso tem que ser 0. 4 mais 4 lambda, menos 6 mais 9 lambda, menos 5 mais lambda igual a 0, 10, 14 lambda, igual 4 menos 6, menos 2, menos 5, menos 7, passa para o lado de cá, fica mais 7, lambda igual a meio. Então é para lambda igual a meio que eu vou ter o ponto x que eu preciso ter para garantir o perpendicularismo. Eu preciso conferir as minhas contas, porque claro que eu sempre erro, e claro que as minhas anotações estão com outra resposta, porque em algum lugar eu errei, né? Eu não vou fazer 2 vezes o mesmo exercício e não errar na conta em pelo menos uma delas. Tá certa essa conta aqui? 4 menos 6 menos 5. Aparentemente está certo, né? Vocês têm algum erro de conta aqui? Não? Então, se isso está certo, o vetor Px que eu procuro vai aparecer com lambda igual a meio. Então, o Px tem coordenada 3. A gente já confere, né? Menos 2 mais 1,5, menos meio. E menos 5 mais meio, menos 9 meios. É fácil ver se isso está certo, fazendo a conta se ele de fato deu ortogonal ao vetor 2, 3, 1. Com 2 dá 6, com 3 dá menos 1,5, menos 4,5 dá menos 6. Aparentemente está certo. E agora, todo mundo acompanhou como é que eu obtive o vetor? Entre todos os infinitos vetores normais, esse é o que é bom. E como é que eu escrevo a equação da reta que eu estou procurando, da reta S? X igual, o que eu ponho? Que ponto? Tá, eu acabei não escrevendo a coordenada do Q, né? O pé da perpendicular eu acabei não escrevendo. Se eu quiser a coordenada do Q, é simples, né? Eu tenho que fazer o P mais Px.
P mais esse PX aqui. Na verdade, ficaria mais elegante se eu trocasse aqui PX por PQ. Já que eu estava procurando o pé da perpendicular, fica mais rigoroso se eu escrever PQ aqui. Para este lambda, eu tenho um particular vetor que é perpendicular e que é o que aponta para o pé da perpendicular. Então vamos chamá-lo de PQ, não mais um x genérico, agora o x que eu estava procurando. E eu posso obter as coordenadas do Q, se eu quiser, e usá-lo na equação da reta, porque agora eu tenho esse ponto aqui. Mas também posso usar o P que eu já tenho, né? Que já está desde o enunciado dado. Então a minha reta fica 1, 1, 1, mais lambda, 3, menos meio, menos 9. Essa é a equação vetorial. Se alguém quiser escrever equações paramétricas, pode fazer 1 mais menos 6 lambda, 1 menos lambda, e z igual a 1 menos 18 lambda. Essas aqui seriam as paramétricas. Vocês entenderam a brincadeira que eu fiz, né? Era justamente para ver se alguém reclama. Tá certo? Essas equações paramétricas estão certas? Vocês viram o que eu fiz? Uma bobagem, né? Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Para ver quem que estava dormindo, quem que não. Ao invés de usar o vetor 3 menos meio, menos 9, que vetor que eu usei? 6 menos 1 menos 18, o dobro. Bom, qualquer vetor múltiplo do vetor, se tem um vetor de uma reta, qualquer múltiplo serve também. E aí eu evitei a fração. Tem várias pessoas querendo fazer pergunta. Fala. Bom, vamos ver se eu não errei na conta. Lambda meio, eu coloquei aqui, menos 5 mais meio, para obter o vetor px. Menos 5 mais meio dá menos 10 mais 1, menos 9, acho que está certo. Menos 5 mais meio é menos 4,5, né? Isso. Aqui é 9 sobre 2, certo? PQ é 9 sobre 2, então aqui não é 18, aqui é 9. Obrigado. Fala. Era isso. Legal. Bonito esse problema, não é? Eu poderia ter usado lá também, para fazer ou daria mais trabalho? Acho que daria mais trabalho. Porque o que eu precisei mesmo, a grande esperteza, foi usar um genérico na reta R. Então, eu usei o A... E aí fazia o produto escalar, né? Eu usei o A na hora de pegar o genérico em X, genérico na reta R, né? Eu usei o A aqui. Essa é uma pergunta também sutil.
Te dou 3 planos. Um deles tem um parâmetro numa das equações, o segundo plano tem um alfa no x, e eu pergunto para que valores de alfa que esses planos se interceptam numa reta. A primeira coisa a observar é que a pergunta pode estar errada. É engraçado uma pergunta estar errada, né? Como é que uma pergunta pode estar errada? Pode ser que para nenhum valor de alfa eles se encontrem numa reta. Vamos recordar a posição relativa de 2 planos e o que pode acontecer quando tem 3? 2 planos no espaço não tem muita variabilidade. Eles podem ser paralelos disjuntos, intersecção vazia. Paralelos coincidentes, intersecção é qualquer um deles. Ou concorrentes e a intersecção é uma reta. Em termos de sistemas, eu vou montar um sistema com 2 equações, estou falando de 2 planos, com 3 incógnitas. Então, primeira observação, 2 equações, 3 incógnitas. Jamais vai ser determinado. Por isso que 2 planos nunca vão se encontrar num único ponto. Não tem quantidade de equações suficiente para que esse sistema seja determinado. Se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de pelo menos 3 informações para determinar. E nunca vai ser. O sistema pode ser impossível, é fácil, não é porque tem equação sobrando que ele é sempre possível. É só ter uma contradição no D. Você põe x mais y mais z mais 1 igual a 0. Agora você pega um segundo plano, x mais y mais z mais 10 igual a 0. Bom, não vai ter como uma terna x, y, z ser tal que quando ela soma com 1 dá 0 e quando ela soma com 10 dá 0. É impossível. O que é isso? São 2 planos paralelos disjuntos. Se eles 2 forem exatamente iguais a menos de múltiplo, aí eles são coincidentes. E é um grau de indeterminação 2. E se eles forem bem distintos, grau de indeterminação 1 e a intersecção é uma reta. Agora eu coloquei 3 planos. Por que eu disse que a pergunta pode não estar sequer correta? Por exemplo, vai depender de onde eu coloco os parâmetros alfa e dos coeficientes que estão aqui. Se eu começar essa brincadeira, te dou 3 planos, 2 deles paralelos disjuntos, que a intersecção entre eles é vazia, tem alguma chance de um terceiro plano encontrar esses 2 e a intersecção dos 3 planos ser uma reta? Nenhuma chance. O terceiro plano, ou ele pode ser paralelo a esses também e ninguém encontra ninguém, ele pode ser coincidente com 1 e aí a intersecção dos 3 é vazia, porque 2 concordam entre si e o terceiro não encontra. Ou se esse plano cortar os 2, com um plano ele encontra numa reta, com o outro numa outra reta, mas não dá para falar que a intersecção dos 3 é uma reta. Então, primeira coisa, é preciso que o enunciado esteja cuidadoso para que isso faça sentido. Professor, Oi. mas os 3 planos podem se encontrar num ponto, né? São 3 planos. 3 eles podem se encontrar num ponto. Agora eu tenho uma situação em que é possível que a intersecção dos 3 seja só um ponto, que não acontecia quando eu estava falando de 2. 2 objetos é quando a gente fala em posição relativa, né? Posição relativa de 2 planos. Aí não tem como se encontrar num ponto só. 3 planos podem. Em termos de sistema, quando é que esse sistema vai ter solução única, uma única solução, uma terna, um valor de x, um de y e um de z, um ponto? Se o sistema for possível determinado. Quem garante que ele é possível determinado? Determinante da matriz, que tem que ser o que mesmo? Diferente zero. Mas a gente interpretou esse determinante da matriz em termos de outra coisa. O que significava para a gente o determinante diferente de zero? Que tinha vetores LI. Que vetores LI? Os vetores normais, os 3 vetores. No meu caso, seria esse aqui, ó, 1, 1, 1. Esses vetores teriam que ser LI, que por um acaso são os vetores perpendiculares ao plano. Então, aí está o ponto central desse exercício. Se esses 3 vetores normais forem LI,
Se esses três vetores normais ao plano forem LI, então isso agora é um fato da geometria, que eu estou dando um critério algébrico para responder. Três planos podem se encontrar num ponto só. Quando é que isso ocorre? Quando os três vetores normais são LI. Demonstração. Se os três vetores normais são LI, a matriz com esses coeficientes dos vetores normais é diferente, tem determinante diferente de zero, o sistema é possível determinado, tem solução única, que é o ponto onde eles se encontram. Então, se os vetores forem LI, os planos se encontram num ponto só. Qualquer outra coisa, os planos não se encontram. Três planos paralelos disjuntos. Qualquer outra coisa. O que os três vetores são? LD. Então, como é que eu começo esse exercício? Que o determinante tem que ser igual a zero. Pode ser que eu descubra que não tem alfa, que aí a pergunta está mal feita. Sei lá, dependendo de como eu colocar esses coeficientes aqui, eles poderiam ser os três planos paralelos entre si, não se encontrar. Não ter chance de ter um alfa que faça ser uma reta. Mas isso eu vou obter quando eu analisar o primeiro grande caso. Eles têm que ser LD. E aí eu vou ver o que acontece. Tudo bem, turma? Bom, então, tudo que eu tenho que fazer é o determinante igual a zero. Bom, e se eu não errei na conta, o alfa é meio. Suponha que eu já fiz essa parte, que o alfa é meio. Aí os vetores têm que ser LD. Quando é que dá zebra e não é intersecção uma reta? Ponto, já descartamos, porque eles são LD. Então agora o que pode ser? Se tiver planos paralelos, a intersecção vai ser vazia. Se tiver dois planos paralelos disjuntos ou coincidentes, pode dar alguma zebra. Está claro o que eu estou falando? E aí, para esse alfa igual a meio, você vê que os vetores normais são 1, 1, 1, 1 menos 1, 2, 1, 2, 0. Então não tem plano paralelo entre esses planos. Eles são 2 a 2 concorrentes. Então, eles são 2 a 2 concorrentes, os normais são LD, então eles se interceptam numa reta. E o alfa, aqui eu pulei a conta, né? Alfa é meio. Bonito também essa análise, hein? Não. Por que chutei um ponto? Na montagem do determinante eu peguei esses números aqui. Não, não. Tem algum vetor, esses são os três vetores normais. Algum é LD, quando se pega de 2 em 2, eles são LI ou LD? De 2 em 2, eles são LI, né? Não tem proporcionalidade entre os lados. Então, cada par de pontos, de planos, se intercepta numa reta. Então, não tem paralelismo. E essa reta é uma só, porque eles são LD. Não, tem mais um fato que eu esqueci, gente. Eu preciso que tenha
Precisa de uma coerência, desculpe, tem que ter uma coerência entre esses pontos que eu esqueci de verificar. Porque podia ser assim. Aí tinha um problema no meu enunciado. Ainda bem que eu percebi. Então, tinha um problema no enunciado. Dá uma olhada nesses 3 planos que eu desenhei aqui. Os vetores normais são LD. Eles se encontram 2 a 2, não tem paralelismo. E a intersecção entre os 3 é vazia. Então precisa ter uma certeza de que tem um ponto em comum. E isso quem garante são os Ds. Então, na verdade, eu chutei aqueles Ds, mas é preciso um pouquinho mais de cuidado, que os Ds têm que ser coerentes. Aqui é meio, né? Então, para garantir que não é aquele caso, vamos lá. Se eu puser um... Agora eu tenho certeza, agora eu acertei os Ds para ter um ponto comum. E aí, juntando tudo, fica certo. Esses Ds têm que estar coerentes. Então, deixa eu reformular o enunciado. Eu calculei alfa, que era um alfa necessário para que eles tenham como intersecção uma reta. Poderia ainda não ser suficiente, porque teria que levar em conta se os Ds eram coerentes. O que é uma outra análise que eu me distraí aqui no enunciado, era uma outra análise para garantir que aquilo não ocorra. Como é que eu sei que aquilo não está ocorrendo? Porque o ponto 0, 1, 1 está nos 3 pontos planos. Então a intersecção é não vazia. Das muitas coisas que nós falamos, tem uma pergunta que acho que eu já falei disso, mas eu só queria ter certeza de que está bem claro para vocês. A distância entre 2 retas. Te dou 2 retas e peço a distância entre elas. No caso, eu dei uma reta dando as equações simétricas e a outra dei como intersecção de 2 planos. Existe uma fórmula para a distância entre 2 retas. Mas para aplicar a fórmula eu tenho que chegar lá, eu tenho que ter em mãos os ingredientes daquela fórmula.
Vocês se lembram mais ou menos como que é a fórmula da distância? Tipicamente era uma forma mais ou menos assim, não era? Lembram de uma coisa mais ou menos assim? Era um módulo de um produto misto dividido pela norma de um produto vetorial. U e V são vetores, produto vetorial é vetor, tem isso aqui é o módulo do vetor. Produto misto AB, UV é real, e isso é módulo do número real. Agora, te dei as retas. Quem é A, quem é B, quem é U, quem é V? Como é que eu acho esses ingredientes? Fala. AB é um vetor que liga as duas retas. U é o vetor de uma das retas, V é da outra. Então eu preciso chegar em que equação das retas? Vetorial. Então tudo que eu preciso é a equação vetorial das retas. Então a reta R eu vou escrever como x igual menos 2 mais 2 lambda, y igual mais 1 mais 2 lambda, z igual 3 mais lambda. A partir das simétricas, chegamos nessas paramétricas. Vocês acompanharam isso? E esse aqui, vê se isso está claro, turma, isso é super importante. E isso aqui é um dos ingredientes daquela fórmula. É o A. E isso aqui é um outro ingrediente daquela fórmula. Esse é quem? U. Normal? Agora eu tenho que chegar na S também nessa fórmula. Só que a S veio como intersecção de dois planos. Então como é que eu acho a vetorial da S a partir disso aqui? Pontos. Achar pontos. Então vamos fazer um ponto B. Chuto valores aqui, sei lá, se eu fizer x igual a 1, se fizer x igual a 1, z tem que ser 1 e y tem que ser menos 1. Isso é um ponto da reta, do plano, da reta S. X mais 3z dá 4, x menos o y dá 2. Um outro ponto C da reta. Chuta outro valor para x. X igual a 4, z é 0 e y é 2. Esses pontos eu chutei. Jogando um valor, como são duas equações com 3 incógnitas, eu tenho grau de indeterminação alto. Eu vou atribuindo valor arbitrário e calculo as outras. Então eu chutei x igual a 1, depois x igual a 4. Por que esses valores? Porque eu fiquei olhando na equação que fosse fácil de terminar de fazer a conta, que não desse número fracionário, por exemplo. Está claro como é que eu obtive esses dois pontos? Agora eu já tenho o B dessa fórmula. Está faltando, já tenho A, B, daí eu posso fazer AB, já tenho U, está faltando o V. Quem é o V? V tem que ser o diretor da reta BC, da reta S, que é a reta BC. Então ele é o vetor que vai de B para C, que é 4 menos 1, 3, 2 menos menos 1, 3, 0 menos 1, menos 1. Esse é o V. Alguma dúvida no como que eu obtive o V?
Falta que elemento. Agora então vamos ver. Já tenho o U, já tenho o V, não tenho o AB ainda, eu tenho o A e o B. O AB eu não escrevi ainda. AB é igual, é o B menos o A. Esse B menos esse A. 1 menos menos 2 que dá 3, menos 1 que dá menos 2, e 1 menos 3 que dá menos 2. Agora eu tenho o AB também. E essa distância é quociente, módulo de um determinante, que é o produto misto daqueles vetores. Então é 3 menos 2 menos 2. Agora o U, 2, 2, 1. E o V, 3, 3 menos 1. Isso é o produto misto que eu pus em módulo. Esse é o volume de um paralelepípedo, dividido pelo módulo de um outro vetor, agora é norma de um vetor, que também usa um determinante, só que aí é IJK, o U e o V. O U que é 2, 2, 1, e o V que é 3, 3, menos 1. Vê se está claro para vocês que a resposta dessa pergunta, desse exercício é isso. Posso deixar as contas para vocês concluírem. Posso até pôr o resultado das contas que eu fiz, mas vai estar errado mesmo, né? Ninguém vai levar a sério, ninguém vai se dar nem o trabalho de anotar, né? Se eu disser, eu fiz o exercício em casa, deu tanto, vocês vão falar, essa é a resposta que não está certa. Essa é a única que está errada. Isso vai dar um vetor, daí vai ter que fazer raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. E isso já vai dar um número, é só pegar em módulo. Uma coisa que eu fiz poucos exercícios, mas é muito fácil de fazer, mas vou fazer mais um, porque eu não fiz muitos. Suponha que eu te dê as informações sobre o meu contexto geométrico, dando coordenadas de pontos. Tá? Então eu te dou 4 pontos no espaço. Te dou 4 pontos. Espero que não tenha nenhuma contradição entre o que eu vou pedir. E aí eu pergunto coisas assim. Qual é o ponto do plano ABC mais próximo do ponto D? Não tem nenhum daqueles ingredientes que nós estamos acostumados. Está claro qual que é a pergunta? Simétrico do ponto D em relação ao plano ABC, ou qualquer dessas perguntas. Qual que é a tarefa original? Então vamos lá. Ponto de ABC mais próximo de D. O que a gente precisa fazer para abordar um problema como esse? O que está faltando que eu preciso introduzir o ingrediente? A gente acabou de fazer coisas parecidas, mas eu tinha a equação geral do plano. Quando tem a equação geral do plano, é tão mais fácil, né? Então temos que chegar lá. A partir dos vetores e dos pontos. A partir dos pontos dados, eu vou obter vetores, eu vou obter equações, eu vou chegar na equação geral. Então, olha só, o plano ABC eu faço o seguinte, eu escolho um ponto como base, pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, qualquer um ponto do plano, olho os vetores partindo desse ponto base até os outros dois. Se eu escolher o A como base, eu faço a B e a C.
Se eu escolher o C como base, eu faço CA e CB. E esses a gente faz com subtração de coordenadas. Então, B menos A dá 1, menos 1, menos 2. E o AC, subtração de coordenadas, 1, 1, 3. Agora já tem os dois vetores. Qual que é a equação vetorial desse plano? A equação vetorial desse plano ABC, eu já saberia escrever. É A mais lambda AB mais μ vezes AC. Mas eu não preciso passar pela vetorial. Como é que eu vou direto para chegar na geral? Porque é a geral que vai me ajudar. Vai ter um determinante igual a zero. Que determinante? Vê se faz sentido para vocês que eu já vou direto no seguinte determinante. X menos 1, Y menos 1, Z menos 1, 1, menos 1, menos 2, 1, 1, 3, igualado a zero. Isso é importante que fique claro para vocês. Por que eu posso ir direto para isso? Eu tinha os 3 pontos ABC, e eu estou querendo construir o plano que passa por eles, quero chegar na equação geral. Então eu decidi usar o A como base, construir o vetor AB e o vetor AC. E eu poderia fazer a equação geral, a equação vetorial. Mas eu fui direto para a seguinte coisa. Chama um ponto do plano genérico de x z. É esse xyz aqui, olha. É o ponto genérico do plano. Por que tem menos 1, menos 1 e menos 1? De onde que eu inventei isso? É o ponto A. O que eu estou fazendo é o vetor genérico AX. Em que o A é o mesmo que eu escolhi de base aqui para fazer o plano. Estamos juntos? E agora o que significa? Essas outras duas linhas são os vetores AB e AC. E o que significa esse determinante igual a zero? Que os 3 vetores são LD, ou seja, coplanares. E aí o X genérico está no plano. Vetores, né? Pode não ser versor. E concordam que se eu desenvolver agora dá a equação geral do plano? Menos 3, x menos 1, menos 2y menos 1, mais z menos 1, mais z menos 1 e mais z menos 1 de novo. Depois mais 2y, mais 2, x menos 1 e menos 3, y menos 1, igual a zero. Então isso aqui dá menos 3x com 2x dá menos x, menos 2y com menos 3y, menos 5y, z com z mais 2z, constante mais 3, mais 2, 5, menos 2, 3, menos 2, 1, mais 3, 4. Checar se eu não errei na conta, verifica se esse plano contém aqueles pontos. A, 1, 1, 1, menos 6 mais 6. C, 2, 2, 4, 2 menos 12, 12, certo. B, 2, 0, menos 2, fica menos 2, menos 2, 4. Sim, os pontos A, B e C satisfazem a equação do plano, quer dizer que eu não errei na conta. E agora quem que é o ponto mais perto do plano do ponto D? Como é que eu acho? Pego a equação da seguinte reta T, que é D mais lambda, o vetor normal. Pego N normal ao plano. Menos 1, menos 5, 2. Faço a equação de uma reta genérica perpendicular, que é D mais lambda N.
Ou seja, os meus pontos são... Agora que vai entrar o D. 3 menos lambda, 2 menos 5 lambda, 4 mais 2 lambda. E agora o que eu faço com esse ponto genérico x? De uma reta que, na verdade, passa pelo D, que está fora desse plano, e é perpendicular a esse plano. Foi isso que eu fiz, né? Achei o vetor normal passando pelo D. Agora eu vou impor que esse ponto pertence ao plano, acho lambda e achei o ponto que eu estava procurando. Agora é só fazer menos 3 menos lambda, jogando aqui na equação do plano. Menos 5, 2 menos 5 lambda, mais 2, 4 mais 2 lambda, mais 4 igual a 0. E agora, acha lambda, e aí acha o ponto procurado de estrela. Deixa eu checar se uma coisa faz sentido para vocês. Como é que vocês interpretam a seguinte frase? Achar a projeção de uma reta sobre um plano. O que isso quer dizer? Qual é o objeto que nós estamos procurando? Eu te dou um plano e eu te dou uma reta, de alguma forma. Que tipo de equação não importa, porque vocês sabem navegar de uma para outra. Mas eu te dou dois ingredientes, uma reta e um plano. E eu pergunto a projeção da reta sobre o plano. O que isso significa? Qual que vai ser a resposta? Provavelmente uma reta, exceto se a reta for perpendicular ao plano, que vai dar um ponto. E como é que você procede? Como é que você faz para achar essa reta? Pode fazer a projeção do vetor diretor, perfeito, sobre o plano. Então, uma coisa que eu acho que talvez seja um pouquinho mais simples, não muito, mas talvez um pouquinho. Não. Nós começamos a aula de hoje projetando pontos sobre plano, né? Pega dois pontos na reta, qualquer que seja a forma que eu te dei a reta. Equação vetorial, pega lambda igual a 0, lambda igual a 1. Você não acha dois pontos distintos? Equação paramétrica, equação simétrica. Atribui valor, acha. Achou dois pontos na reta. Lembra que nós começamos na aula de hoje? Se você tem o plano, você tem o vetor normal, faz exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Você projeta pontos sobre o plano muito facilmente usando o vetor normal. Então, se eu tenho dois pontos na reta e eu projetar ortogonalmente sobre o plano, eu vou obter dois pontos no plano. Esquece se eles estão no plano. Se você não errou na conta, são dois pontos no plano. Se eu fizer, vai dar pontos completamente fora do... Eles vão aparecer num buraco do espaço-tempo. Mas se vocês fizerem, vocês vão pegar dois pontos da reta, que está fora do plano, vão projetar direitinho, vai dar dois pontos no plano. Agora esquece se eles são do plano ou não são do plano. Não são dois pontos? Determina uma reta. Como eles são dois pontos do plano, essa reta está no plano. Como você os projetou perpendicularmente, ortogonalmente, os dois pontos, todo o resto veio projetado ortogonalmente. Ficou claro isso? Quando você projeta a projeção ortogonal, você já dá tudo certinho. Deixa eu só comentar um exercício. Como vai valer um prêmio quem conseguir... Vale um prêmio quem conseguir resolver esse exercício e chegar na resposta que está na nossa lista, né? Que está na página da disciplina. Olha que legal. Esse exercício da nossa lista é o 33. Fala assim: um paralelogramo de vértices ABCD é um paralelogramo de vértices ABCD. Tem lados AB e CD paralelos, AB, CD, paralelos a uma reta R,
que é a reta 0, 0, 0, mais lambda 3, 4, 5. E os outros dois paralelos a um plano π x mais y mais 3 é igual a 0. É dado A e D. Determine os vértices B e C. Então, eu vou ler do começo ao fim para vocês. Um paralelogramo de vértices A, B, C, D tem lados AB e CD paralelos à reta de equação R, x igual a 0, 0, 0 mais lambda 3, 4, 5. E os outros dois, claro, lados, paralelos ao plano π, x mais y mais 3e igual a 0. Sabendo que A é 0, 0, 0 e D é 1, 1, 1, determine os vértices B e C. Vértice A. Aí eu fiquei na dúvida, será que a gente vai seguir a ordem aqui, né? Mas continua enunciado, né? AB e CD são paralelos a uma reta R. Ah, então a ordem é assim, né? AB, CD. Aí não sei quem que vem primeiro. Mas provavelmente é CD assim, né? Para ficar paralelogramo ABCD. E esses dois são paralelos a uma mesma reta. Esse aqui eu sei que é o 0, 0, 0. Aí como é que eu vou achar, por exemplo, o B? O C. Eu vou escrever o B com coordenadas genéricas. B1, B2, B3. Vou escrever o C com coordenadas genéricas C1, C2, C3. O D é dado, 1, 1, 1. E vamos começar a tirar as condições que estão escritas aqui. Certo? Primeira condição, AB tem que ser paralelo a CD. E de mesmo tamanho, porque são paralelogramos. Mas logo de cara eu escrevo o seguinte, AB é B1, B2, B3, porque o A é 0, 0, 0. E o CD C para D, ou D para C, vai, tanto faz, né? São paralelos. D para C para fazer C1 menos 1, C2 menos 1, C3 menos 1. E eles têm que ter o mesmo tamanho, né? Então, está fazendo sentido para vocês? Do que eu estou falando? E que, olha só, eu tenho também paralelismos com a reta R. Então, quando eu faço B1, C1 menos 1, tem que ser igual a B2, C2 menos 1, porque eles têm que ser proporcionais, né? Igual a C3, a B3, C3 menos 1. Tem que ter uma certa proporcionalidade entre eles. E eles têm que ser também paralelos ao 3, 4, 5. Então eu tenho mais equações aqui. B1 sobre 3, B2 sobre 4, igual a B3 sobre 5. Tá certo? E eu começo a ter um monte de equações, usando paralelismo e todas as condições. E daí tenho também o paralelismo ao plano π. Como é que eu vou usar o paralelismo ao plano π?
Aqui eu estou falando em proporcionalidade, né? Porque é paralelo a uma reta. E se ele é paralelo ao π, o que eu sei? Perpendicular ao normal. Aí também vou ter equações. Vocês estão entendendo como é que resolve o exercício? Agora, para um pouquinho. O lado AD foi dado, né? Porque o A e o D estão dados. Quanto que é o vetor AD, hein? E acabou de falar, ele tem que ser o que mesmo? Se ele é paralelo ao plano π, ele tem que ser perpendicular ao normal. Quem que é o normal? Ao plano? 113. O 1 é normal ao 113? Não. Então, primeiro, a pergunta está errada. Esse exercício não faz sentido. Desafio. E isso é uma coisa que às vezes acontece e é muito interessante pensar no significado disso. Faz conta que eu não percebi que tem uma contradição. E eu começo a fazer conta. A gente chega em respostas. O que significa essa resposta quando os dados de partida não fazem sentido? Essa é uma questão filosófica. Você começa a fazer contas. Você vai achar C e B de modo que isso aqui fique paralelo a isso aqui. Bom, só que não faz nada, não faz sentido, né? Vocês perceberam que tem um erro no exercício? Tá. Mas vocês perceberam também como que encaminharia? O módulo desses vetores tem que ser iguais, né? Então você vai tendo um monte de informações para colocar aqui. Tá. E aí, fazendo de proporcionalidade e dos produtos escalares, né, que são zero. Porque o vetor DA, o vetor BC, ele tem que ser perpendicular a esse vetor do plano. Então eu também teria outras equações assim, olha. C1 menos B1 vezes 1, C2 menos B2 vezes 1, mais C3 menos B3 vezes 3, isso tem que ser zero. Você está percebendo que eu estou montando equações nas minhas incógnitas? E começo a estabelecer relações entre elas. Só que, nesse caso, pode esquecer, porque não faz sentido.